Livro 2, capítulo 2. Dusmenil não se recolheu ao leito um só momento, velando pelo filhinho e empolgado pelos mais contraditórios pensamentos. Teve a impressão de que se escoara um século naquela noite tétrica. Quando procedeu contra Heloísa, dominado pelo ódio e pelo ciúme, supusera estar exercendo um inconcurso direito. Defluídas, porém, longuíssimas horas de reflexão, arrefecidos os impulsos mais violentos, como se houvesse lavrado um incêndio íntimo, parecendo-lhe por vezes ouvir o crepitar das paixões na ara ardente do coração, deixando-o após imerso em cinzas, julgou-se arbitrário e precipitado. Ele também errara. Na sua consciência reta e impoluta, arvorava-se, para o julgar, um tribunal implacável. O passado imaculado da esposa apresentava-se-lhe como desmentido e protesto veementes contra as insidiosas acusações dos fâmulos. Por que a repudiara antes de comprovar o delito? Lembrou-se do pesar que Heloísa patenteara quando ele tomou a resolução de prosseguir nas viagens. Por que a deixara isolada com o filhinho sempre enfermo, necessitando desvelos incessantes, inquieta apenas cercada de servos? Que loucura! Tarde o reconhecia, abandonando-a naquele castelo, quase um claustro, sem um parente, um conselheiro, um amigo dedicado. Que prazer poderia ele encontrar em qualquer região do globo, senão naquele remanso de paz, junto daqueles dois seres estremecidos? Ela era jovem, formosa, inteligentíssima, inspirava admiração e amor irresistível aos homens mais sensatos. Ele, e não Ariel, é que deveria ser o cérebro do seu lar. Fora certamente notado, por todos que com ele privavam, o seu quase abandono. Houve então quem se insinuasse na alma da esposa e, como há em todos os corações, por mais nobres que sejam, o desejo secreto de vingança, enquanto ele fugia à aventura tranquila do seu santuário, dominado qual a Asvero. 23. Nota. Judeu errante, personagem legendário que teria agredido Jesus quando este passou carregando a cruz e foi por ele amaldiçoado, condenado a vagar pelo mundo sem nunca morrer até o fim dos tempos. Fim da nota. Dominado qual a Asvero pela tentação de percorrer o mundo todo, um outro se introduzira no santuário. Era uma revanche feminina, comum em quase todas as mulheres em plena juventude e ao demais de helênica formosura. A vingança, porém, suplantara a ofensa, se é que ofensa cometera. Submetera-a a uma prova. Se ela, porém, saísse ilesa, se triunfassem a virtude e a fidelidade, jamais dela se apartaria e do filhinho, e só a morte ou a fatalidade poderia separar aqueles três corações que lhe pareciam vinculados pelo destino com grilhões indestrutíveis de diamante. Mas, com que acerba mágoa, com que infinito pesar o reconhecia, fora ludibriado em suas previsões, vencido pela desventura e pela traição. A alvorada surpreendeu Dusmenil em amargas reflexões. Ondas luminosas, pérolas etéreas mescladas de um rubi fluido, invadiram o aposento em que se achava, compungido e insone. Amanhecera de todo, e em sua alma havia trevas e lágrimas. Transcorreram dias de amargura para Dusmenil, que todo se dedicava ao adorado filhinho. Este, porém, não se conformava com a separação da querida genitora e caíra em abatimento profundo. Apreensivo, Gastão chamou com urgência o doutor do Devan. A este, disse-lhe que Heloísa fora chamada repentinamente ao solar de Argemon pelo mordomo, gravemente enfermo e desejoso de falar-lhe antes da sua morte provável. Para evitar as fadigas da viagem, deixara a seu cuidado o pequenino René, que estava inconsolável e um pouco febril. O doutor do Devan era alto e descarnado, de aspecto varonil e insinuante. Depois de o felicitar pelo seu regresso ao lar,
Fitou-o com insistência, como se lhe quisesse devassar os mais recônditos pensamentos, e percebeu, lucidamente, pela lividez da face, que algo de anormal se passara entre o casal. Seria preferível, disse lentamente, que a senhora dos Menil o levasse consigo a contrariá-lo, sujeitando-o a um abalo que lhe pode alterar profundamente a saúde. Era inadiável a partida de Heloísa ontem, pois o mordomo de Argemon desejava fazer-lhe declarações. Como levar o querido René com a noite tempestuosa que tivemos? E quando pretende ela regressar? Quando possível. O médico calou-se apreensivo. Gastão interpelou-o habilmente, querendo colher informes que muito o interessavam. Doutor, durante minha ausência, ele esteve gravemente enfermo? Sim, em estado quase desesperador. Por que não foi confiado aos vossos cuidados? Porque eu estava de cama. Bem sabeis que o inverno é cruel para os reumáticos. Achava-se então comigo um sobrinho, assaz inteligente, recém-formado, Luciano do Devan, que por alguns dias me substituiu com vantagem. Houve algum chamado noturno? Sim, parece que houve um incidente com o vosso filhinho sobre o qual a senhora dos Menil guardou reserva, mas quase enlouqueceu ao vê-lo semi-morto. Ela não vo-lo disse? Não houve tempo. Ela aguardava minha vinda para partir com urgência. Onde está atualmente o vosso sobrinho? Na Itália, em viagem de núpcias. Por que me perguntais? Porque desejo gratificá-lo pela dedicação com que tratou o querido René, salvando-o da morte. Não tenteis indenizá-lo, prosseguiu o ancião com solenidade. Vossa esposa já o fez, por meu intermédio. Mas Luciano, que possui fortuna pessoal, não quis receber o que lhe enviou, e me deu a mim, para que pudesse repousar alguns dias e ter melhor dieta. Gastão emudeceu, meditativo. Depois, como que despertado pela realidade e havendo tomado a secreta resolução, disse: Venha ver o doentinho. O menino ainda se conservava acamado. Sua palidez era impressionante, parecia inanimado. Dir-se-ia formosa imagem de alabastro, semi-velada por alvas coberturas. Respirava a custo e a fisionomia ressumbrava angústia. O piedoso doutor do Devan penalizou-se. Auscultou-lhe detidamente a região torácica. Dos Menil, com ansiedade inenarrável, acompanhava-lhe todos os movimentos, observando-lhe a expressão fisionômica. Quando o viu terminar o exame, arguiu-o com vivacidade. Que lhe parece, doutor? Faço um apelo à vossa lealdade para dizermos sem subterfúgios qual a moléstia do meu filhinho que os médicos não me revelam. O médico ficou silencioso, visivelmente preocupado. Depois, com firmeza, disse: É um caso raro na patologia. Nunca vos declarei a verdade para poupar-vos e à vossa esposa, que o adora, um grande pesar. René nasceu com uma lesão cardíaca que se agrava ao menor abalo e qualquer choque violento lhe pode ser fatal. Vede-lhe o tórax como se está arqueando. É a endocardite que começa a manifestar-se. Deus meu, que me dizeis, doutor? É incurável essa enfermidade? Por que não me dissestes antes de minha partida para a América? Disse Gastão, deixando-se cair no leito, prestes a desmaiar de angústia. Ânimo, senhor dos Menil, murmurou o médico sensibilizado, amparando-o. Vou tentar minorar-lhe os sofrimentos. Mandai chamar com urgência vossa esposa. A impressão dolorosa de que se acha possuído pode ser funesta, pois não se conforma em ficar separado de sua carinhosa genitora. Gastão tomou rápida e decisiva deliberação. Expediu um emissário ao solar de Argemon, chamando Heloísa para junto de René. Enquanto ele empreendia uma nova viagem, da qual jamais regressaria. Horas de inquietação e amarga expectativa decorreram. De retorno, o mensageiro disse que não pudera falar à senhora, que estava acamada, delirando, impossibilitada de tomar qualquer resolução,
com a vida em iminente perigo. É a fatalidade, exclamou Gastão desalentado e compungido. E refletiu intimamente. Deve ser o remorso da ação indigna que cometeu o que a fez adoecer. É o pesar de se haver separado do único ente, a quem ama realmente. Deus é justo. É assim sofrendo que ela compreenderá a dor inaudita com que me lacerou o coração fiel e dedicado. Assim pensava, mas não se sentia saciado no desejo de vingança contra a pérfida. Algo em seu íntimo lhe exprobrava o procedimento, atormentando-o, garroteando-lhe a alma inexoravelmente. Tentou abafar os bramidos da consciência, desvelando-se pelo pequenino enfermo, incutindo-lhe a esperança de rever a mãe, cumulando-o de dádivas, de promessas, de ternuras. A criança descerrava as pálpebras, olhava-o fixamente e, embora lhe transparecesse no rosto de jaspe a dúvida do que lhe prometia, sorria docemente e logo retomava o seu aspecto entristecido. Seu olhar ia se amortecendo e então as faces já tinham a alvura das mais níveas camélias. O doutor Dudevant ia examiná-lo mais de uma vez por dia e não verificava melhora alguma. Uma noite René acordou, sentou-se no leito e levou a quase diáfana mãozinha direita à boca, forcejando por extrair um incisivo que havia muito estava abalado. O pai, solícito, o ajudou, e dentro de poucos segundos, o minúsculo e nível dentinho, com algumas gotas de sangue, foi arrancado. René, como se despertasse de um sonho prolongado, recordou-se de que Heloísa já havia tentado extraí-lo para o guardar, mas desistira para não magoá-lo. Manda-o a mãezinha. Sim, meu paizinho, ela mo pediu, murmurou com lágrimas nos olhos azuis. Sim, meu amorzinho, lava a boca, eu lhe o enviarei amanhã. A criança obedeceu, segurando um copo que o genitor lhe apresentara. Vendo o sangue enrubescer-lhe os lábios, Dusmenil, que já estava comovido, sentiu as lágrimas afluírem-lhe aos olhos, como que derivadas do coração angustiado. Se pudesse, pensou ele, transfundir-lhe-ia a última gota de sangue para lhe avigorar e reviver o organismo debilíssimo, falo-ia naquele momento com alegria superlativa. Lavou o minúsculo e alvo dentinho e o encerrou na carteira, qual se fora uma pérola de Ofir. 24, nota. Região do Oriente onde Salomão mandava buscar ouro. Fim da nota. Dias de indescritível amargura iam decorrendo na residência de Dusmenil, com a lentidão que só a dor imprime ao tempo. Dir-se-ia que os dias e as noites não findavam nunca, em marasmo perpétuo. Uma noite, o aflito castelão, passeando com o filhinho ao colo, recebeu por um fâmulo o aviso de que Hamed e Fabrício, de regresso de Paris, necessitavam falar-lhe. Para não se apartar um momento do adorado enfermo, então calmo e aconchegado ao seio, mandou entrar Ariel. Ao vê-lo, a criança deu um grito lacinante e apertou, apavorado, o pescoço do pai. — Que tens, meu querido? Interpelou aflito e contristado. O menino mal pôde balbuciar, com a voz entrecortada pela comoção que lhe causara a presença da sinistra personagem. — Manda sair Ariel, paizinho. Tenho medo dele. Gastão dirigiu-se ao recém-vindo, dizendo-lhe: Ele está muito mal, Ariel, e não pode ser contrariado. Atender-te-ei logo que for possível. Agora não. Quando o hindu se retirou, Gastão interrogou carinhosamente. — Por que não gostas de Hamed, filhinho? Ele é amigo do teu paizinho. — Não, paizinho, ele é muito mau. — Foi a mãezinha quem tu disse? — Não, ele quis matar a mãezinha. Convulsivo soluço lhe sacudiu o fraco seio ao recordar a trágica cena que presenciara na ausência de Gastão. Um terror indescritível perpassou pela mente de Gastão. Que se passara naquele lar na sua ausência?
Por que, tanto quanto Heloísa, René odiava o hindu? Inverossímil o que acabava de ouvir. Hamed, tão humilde e respeitador, não se atreveria a tentar assassinar-lhe a esposa, confiada à sua guarda, mesmo que fosse vergastado por ordem dela ou que a surpreendesse praticando alguma ação infame. René delirava certamente, amedrontado pela brusca aparição do servo fidelíssimo, do qual não gostava, certo, por influência da esposa que, desde que o vira, o detestava. Ou então, quem poderia dizer-lhe, tomara algum sonho trágico como realidade viva. A criança continuava agitada e lacrimosa, murmurando com voz plangente. Paizinho, manda buscar a mãezinha querida. Hamed pode ir lá e matá-la. Quero vê-la, uma vez só, eu vou morrer. Indizível o tormento de Gastão. Propiciou ao doentinho um cordial, mas a palpitação de que fora acometido era tão forte que podia ouvir-se a 1 metro de distância. O tórax alteava-se, qual se o coração, vívido e trêmulo, oscilante como pêndula acelerada, quisesse perfurá-lo, para voar ao céu ou em busca do castelo de Argemon, onde se acolhia o que para ele era mais precioso no universo do que o próprio céu, a mãe adorada. Dusmenil beijava o filhinho, implorando-lhe que não chorasse, que se acalmasse. Súbito, ele cessou de chorar e perguntou com infinita doçura: Prometes mandar buscar a mãezinha amanhã? Sim, meu amorzinho, juro-o. Podes crer no teu paizinho que te quer muito, muito. Se ela não vier, eu te levarei onde ela está. René sorriu com enlevo e um fulgor de celeste alegria angelizou-lhe o pálido semblante, que já se assemelhava ao dos querumbins marmóreos. Depois, fitando-o com o olhar onde ainda brilhavam lágrimas, interrogou: Ela ainda me ama, paizinho? Muito. Por que me perguntas? Porque se foi sem mo dizer, sabendo que estou doente, e não veio dar-me um beijinho? Gastão soluçava. Daria a vida e toda a fortuna a quem lhe levasse naquele momento a exilada, a fim de satisfazer o supremo desejo do filhinho inconsolável. René pedia que lhe mostrasse o céu. Queria verificar se já estava amanhecendo para poder seguir ao encontro de Heloísa. Dusmenil abriu uma janela e mostrou-lhe, através dos vitrais, a natureza silenciosa, em luto transitório, o que, em sua alma, ficou então gravado por muitos decênios e parecia ter duração eterna. René fitou as trevas desalentado, prevendo que, naquela fugaz e dolorosa existência terrena, não veria mais o alvorecer de um dia. Um espasmo angustioso retorceu-lhe o débil corpo de beija-flor humano. Gastão alarmou-se, depositou-o na cama e chamou os servos, que acorreram pressurosos aos seus gritos de aflição. Um deles foi despertar o doutor do Devan, que pernoitara num compartimento contíguo ao do enfermo, cujo estado julgava desesperador. Quando o médico o auscultou com os olhos úmidos, constatou que havia passado ao além, de onde certamente baixara por limitado tempo. Doutor, disse Dusmenil, alucinado, mostrai que sois meu amigo, abri-me uma artéria ou propinai-me um tóxico que me liberte desse martírio inominável que me exulcera o coração. Deixo-vos toda a minha fortuna por este só desejo. Sou o mais desgraçado dos mortais, depois de haver sido o mais venturoso. Não devo sobreviver ao fracasso de todos os meus sonhos terrenos. É horrível o que padeço. Tirai-me a vida, doutor, que me pesa dentro d'alma, como se nesta estivessem os Alpes. Piedade, meu amigo. Eu, que sou milionário, vos imploro a esmola de um veneno que termine o meu inaudito suplício. Abençoar-vos-ei, e Deus vos perdoará se for crime o cortar-me este tormento dantesco, porque hei de viver com a morte e o desespero no coração, sem meu único tesouro na terra?
Comovido, o doutor do Devão o abraçou, dizendo: há muito previ este desenlace, senhor dos Menil. É profunda a vossa amargura, mas lembrai-vos que tendes de vos curvar a um poder supremo, perante o qual nossa vontade não passa de um punhado de cinza exposto aos vendavais. Não me peçais um impossível, manchar minha consciência de pobre honesto com a execução de um crime condenado pelos códigos e por Deus. Nenhum tesouro, por mais valioso, poderá subornar minha consciência íntegra. Por que me falais em Deus nestas horas de consternação, se não se compadeceu ele do meu René e não ouviu meus rogos fervorosos? Por que me feriu tão duramente, doutor, que mal lhe fiz? E ao meu semelhante? Ele é também pai extremoso, ama o meigo René, e por isso o chama às suas mansões radiosas. Lá o anjinho nunca sofrerá um pesar igual ao que vos lacera a alma. Mas por que não me tirou a vida, conservando a dele, mais preciosa que a minha? Eu a permutaria de bom grado pela do filhinho querido. Compadecei-vos do meu sofrer, doutor, só vós podeis extingui-lo. Que dizeis, meu amigo? Como posso tirar-vos a vida sem tornar-me um criminoso perante as leis humanas? E minha consciência? E o Criador? Sou médico, não sou assassino. Quereis vos liberte de um sofrer violento, tornando-me desgraçado, corroído de remorsos, se vos atendesse? Pobre como sou, perderia a incomparável fortuna que possuo, a consciência imaculada. Enlouquecestes? A dor vos desvaira a ponto de me julgardes capaz de um dos mais hediondos crimes, o homicídio? Compadeço-me, porém, da vossa angústia inaudita, e o que posso fazer, como sacerdote da ciência, é ministrar-vos um narcótico para que possais dormir algumas horas, dando tréguas à mais acerba realidade. Dai-me, pois, meu amigo, senão ninguém me impedirá que ponha termo a esse suplício inominável. O doutor do Devão misturou, num cálice d'água, algumas gotas do líquido de um frasco que trazia consigo, e dentro em pouco, dos Menil adormeceu profundamente. O médico manteve-se numa dedicação inexcedível. Por dias consecutivos não abandonou dos Menil, dominado pelo desespero e pela consternação, qual se estivesse sob o guante de 2 verdugos implacáveis. Fim do capítulo.